Boa noite, meus queridos. Estamos mais uma vez diante da nossa escola bíblica para nós continuarmos o nosso estudo de adoração ao nosso Deus. Antes de nós estarmos estudando, curvemos as nossas cabeças e vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento que estamos diante da Tua Palavra, que possamos estar aprendendo mais um pouco sobre Cristo Jesus em nossas vidas e aquilo que Cristo veio fazer a nós. Que o Espírito Santo possa abrir a nossa mente, o nosso coração e possamos compreender as grandezas do Senhor sobre nós. Nós oramos pedindo em nome de Cristo Jesus, o Senhor nosso. Amém. Nós estamos estudando aqui, e hoje é a nossa terceira lição sobre o tema Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, João capítulo 14, verso 6. Semana passada nós vimos e nós encontramos Jesus aqui, como encontrar Jesus aqui como caminho. Nós vimos isso no Velho Testamento, Jesus presente, nos Evangelhos, falando sobre aquilo que era aguardado pelo Velho Testamento, o livro de Atos, e nas epístolas também, ou nas cartas, nós vamos ver mais presente também, mostrando Jesus Cristo como o caminho para nós, e entendemos também que fora das Escrituras Sagradas não há nenhuma outra revelação que possa mostrar de fato Jesus de forma plena como o caminho, como a verdade e como a vida. Hoje nós queremos continuar nesse estudo sobre Jesus como o caminho para uma vida melhor. A meta popular da nossa geração é que a vida é boa. Essa é a meta popular, buscar essa vida boa, uma vida bela. Esse sonho não é novo, esse sonho tem sido o desejo de cada geração, o desejo de mestres, o desejo de filósofos, o desejo de reis, o desejo também de homens comuns, mas na verdade, a verdadeira boa vida só encontramos em Jesus Cristo, e o caminho para essa verdadeira vida é somente Jesus Cristo em nós. Jesus ele veio justamente para mostrar como nós podemos desfrutar de uma vida melhor aqui na Terra e como nós podemos desfrutar também dessa vida aqui na Terra olhando para a eternidade, quando Cristo também vier buscar a sua igreja, ou quando nós estarmos com Ele também nos céus. Olhando para isso, Jesus também faz o quê? Ele corrige alguns equívocos na nossa vida. A vida boa, ela é resumida melhor e provavelmente na palavra felicidade. Mas quando nós pensamos em vida boa, pensamos geralmente em prosperidade material, que traz a felicidade nesse sentido para muitas pessoas nessa compreensão, que não há felicidade fora disso. Felicidade na prosperidade material, felicidade no prazer, felicidade na popularidade que essa prosperidade vem trazer para nós. Porque achamos que essas coisas, de fato, podem trazer felicidade. Olhando para Jesus, Jesus rejeita essa posição. Olhando para Jesus, nós vamos ver que Jesus diz que esse não é o caminho verdadeiro para a felicidade. Lucas capítulo 12, verso 15, Jesus diz assim: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Ali não vai estar a felicidade plena para o homem. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E ele prossegue, Lucas no capítulo 6, verso 25 a 26, outro texto, Jesus diz: ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, o que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. O que Jesus está falando aqui?
desse equívoco, né, de vida boa, em prosperidade material, em prazer e em popularidade. Muitas vezes nós vemos muitas pessoas ricas e famosas que não são felizes. Apesar disso, continuamos a buscar essas coisas e frequentemente nós ficamos desapontados quando Jesus não dá isso para nós. Se Jesus oferecesse essas coisas como caminho para uma vida melhor, eu posso dizer que esse caminho seria um fracasso. E é isso que Jesus vem mostrar, que não é dessa forma que nós temos uma vida melhor. Jesus veio aqui para erradicar esse problema. Deus deu ao homem uma vida boa. Está lá no princípio de todas as coisas, no princípio dos tempos. Mas o homem perdeu essa vida boa quando ele pecou. Quando o pecado adentrou na vida humana, então, veio o quê? Veio a culpa, veio o medo, veio a dor e veio a morte. O pecado ainda é o quê? O devastador na vida humana. Por isso que Jesus também disse, e temos registrado em Marcos capítulo 7, verso 21 a 23, assim: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. O homem sem Deus, o homem sem Cristo, o homem que não encontrou o caminho em Cristo, ele tem tudo isso dentro da sua vida. Porque o pecado está ainda como o dominador sobre a sua vida. E muita infelicidade que temos conhecido está ligado justamente a pecados como esses. Eu não estou falando que todos estão ali num pacote fechado, mas alguns desses pecados podem trazer o quê? Infelicidade àqueles que achavam ter uma vida feliz. É só abandonando o pecado que nós teremos esperança de entrar na felicidade. 1 Pedro capítulo 3, verso 10 e 11. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, façam algumas coisas, Pedro diz. Refreie a língua do mal, evite que os seus lábios falem dolosamente, aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe por alcançá-las. Como conseguir tudo isso? Em Cristo Jesus, que é o caminho, através da ação do Espírito Santo. É somente estudando a lei de Cristo que nós podemos reconhecer o pecado em nossas vidas. Porque aquilo que Pedro fala aqui, Jesus condenou tudo isso quando ele deixou os seus mandamentos para nós vivermos. E quando ele deixou as diretrizes para as nossas vidas, ele estava falando sobre essas questões que não devem existir na nossa vida. Os nossos lábios têm que ser lábios que pronunciam coisas boas, que não falam dolosamente. Nós temos que nos afastar de tudo aquilo que não procede de Deus. Temos que praticar aquilo que é bom, buscar a paz. Nós temos que empenhar em alcançá-las. Jesus disse isso, e depois nós vamos ver ali os escritores escrevendo no Novo Testamento as suas cartas pastorais, as suas cartas apostólicas, naquele sentido, mostrando justamente que é isso aquilo que Jesus queria trazer para a vida humana, longe do pecado. Por isso que 1 João capítulo 3, verso 4 ainda diz que o pecado é a transgressão da lei. Qual lei? A lei que está embasada em Cristo Jesus também. Somente seguindo o perfeito exemplo de Jesus é que nós vamos evitar o pecado. Dessa forma que tem que ser a nossa vida, pautada justamente em viver Jesus Cristo em todas as esferas da nossa vida. 1 Pedro capítulo 2, verso 21 e 22 assim nos diz: pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo
para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecados, nem dolo algum achou em sua boca. Jesus deixou o exemplo para nós seguirmos, para quê? Para que nós venhamos a ter uma vida boa, uma vida eficaz, uma vida feliz sobre a face da terra. Imagina uma vida sem culpa, imagina uma vida sem pecado, imagina uma vida sem ansiedade que sempre acompanha uma vida de pecado. Aqui, na verdade, está a paz que ultrapassa todo entendimento. Jesus ele veio aqui para justamente erradicar, né, conforme nós vimos aí o problema que estava na nossa vida, que era o pecado que estava em nós, né? E o pecado que trazia o que em nós? Equívocos, que nós pensávamos que seria uma vida boa para nós. Jesus veio erradicar, tirar isso da nossa vida, né? Para que nós pudéssemos o quê? Ter paz. É por isso que Ele deixou para nós a sua paz. E Jesus nos ensina também como caminho a procurar novas metas a partir disso. A meta de um mundo infeliz é o tesouro material, de um mundo infeliz, não de um mundo feliz, é o tesouro material. E Jesus vai dizer o que? Mateus capítulo 6, verso 19 e 20, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Essa é a meta que Jesus estipula para a nossa vida. Os homens ficam ansiosos para receber, mas relutantes em dar. Os homens querem receber, mas os homens relutam em dar. E Jesus vem e diz o quê? Como caminho, mais bem-aventurado é dar do que receber. Atos capítulo 20, verso 35. Palavras de Jesus Cristo para as nossas vidas. Essa é a meta de Jesus para nós. O que mais podemos ver? O homem considera a vida boa quando é servido, quando tudo vem para si. E Jesus ele vem para nós em Mateus capítulo 20, verso 26 e 28, dizendo: quem quiser tornar-se grande entre vós, seja este o que vos sirva, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir. Essa é a meta de Jesus Cristo para nós. As metas que o mundo estabelece são alvos que muitos jamais vai poder atingir. Sua realização não assegura felicidade, e aqueles que falham em atingi-la tornam-se mais angustiados. Por quê? Porque vai ver a sua vida com insucesso. Quando as nossas metas são mudadas, podemos estar contentes sem essas coisas que o mundo considera essencial. Elas já não vão ser as coisas mais importantes que nós vamos querer buscar. O nosso contentamento, a nossa felicidade, vem com a realização de nossos novos objetivos. E a sua realização vai estar ao alcance de todos, porque Jesus veio para fazer isso. Ele não veio pedir para nós e nem para que nós vivêssemos coisas absurdas na nossa vida, mas Ele veio para que nós pudéssemos entender a simplicidade de vida nele. Todos podem juntar tesouros no céu, todos podem dar, todos podem ser servos. Isso são coisas simples, não são coisas exuberantes para nós realizarmos, são coisas possíveis na nossa vida. E é isso que Jesus como caminho está falando. Se houver qualquer dúvida de que isso traz felicidade, basta olhar para qualquer pessoa que você conhece que esteja realmente praticando isso, se ela é ou não é feliz. E Jesus dá o que não nós esperamos também. Isso que nós precisamos também olhar para Cristo. Uma vez que nós aprendemos a não tornar as nossas metas em coisas materiais, em prazer,
em fama momentânea sobre a face da terra, Jesus vai nos dar uma porção inesperada dessas mesmas coisas. Mateus capítulo 6, verso 31 a 33, ouça o que Jesus diz. Portanto, não andeis inquietos dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou como nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus está prometendo, que nós vamos ter o que comer, que nós vamos ter o que beber, que nós vamos ter o que nos vestir, e isso Ele nos dará. Se nós buscarmos em primeiro lugar o que? Viver nas suas metas. Buscar o seu reino e a sua justiça. Essas coisas Ele vai nos acrescentar na nossa vida. E continua Jesus prometendo a nós, Lucas capítulo 6, verso 38. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Dê e você vai ver a resposta. Jesus está dizendo isso. E a resposta não vai ser uma resposta pequena também na sua vida. A resposta vai ser de uma boa medida, sacudida, recalcada, transbordante, que generosamente será dada a você também. Promessa de Jesus Cristo para as nossas vidas. E ele continua ainda dizendo, Lucas capítulo 14, verso 11, pois todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Esses textos estão falando do quê? Está falando justamente sobre as metas que nós precisamos atingir nas nossas vidas em Cristo Jesus. Né? E as nossas metas em Cristo Jesus é o quê? Acumular tesouro no céu, dar, conforme diz Jesus, e servir. São coisas que Jesus pede para nós como metas, para nós vivermos uma vida feliz. Como Jesus faz isso? E com isso eu quero concluir. Não podemos saber todos os modos pelo qual ou pelos quais o Senhor cumpre as suas promessas. Mas um deles é através da simples sabedoria nas suas instruções. Por isso que ele diz, olha a palavra de Deus e viva os meus mandamentos. Conhecendo o homem e amando o homem, ele nos pede somente aquelas coisas que são boas para nós. E quando ele pede aquelas coisas que são boas para nós, ele também proíbe somente aquelas que são prejudiciais. Ele não proíbe tudo na nossa vida, só aquele que vai ser prejudiciais. Nossa saúde é melhor quando nós vivemos a vida pura que Jesus nos ensina. Se nós vivermos o que Jesus pede para nós, até mesmo a nossa saúde física, nossa saúde mental, a nossa saúde espiritual é fortalecida a cada momento. Estamos melhor. E também podemos estar melhor financeiramente porque somos melhores trabalhadores. E não temos que pagar o alto preço do pecado, porque nós não vamos jogar fora aquilo que Deus colocou em nossas mãos para nós administrarmos, se nós vivermos de acordo com a sua vontade. Se vivermos as metas de Jesus, a vida familiar é melhor, porque nós vamos aprender a pensar primeiro nos outros. E pensando primeiro nos outros, começando dentro do nosso próprio lar, dentro da nossa própria casa, porque aquele que não vive bem na sua própria casa, aquele que não ajuda na sua própria casa nesse sentido, né, que não está ali presente diante dos seus, ele é pior do que o descrente. São as ordens, são os mandamentos, são os caminhos que Jesus põe para nós vivermos uma vida boa. E independente dos problemas e transtornos que ainda podemos enfrentar, porque Jesus fala que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, né, nós enfrentamos com Ele, porque Ele fala, eu venci. Né, vamos enfrentar com Jesus e com a esperança, né, que mesmo que passemos por tribulações aqui na terra, a esperança para nós é que há um céu.
e que há uma nova terra, né, e que há ali, né, a promessa de Deus para as nossas vidas. Por tudo isso, nós precisamos entender então que Jesus Cristo é o caminho também. Né? Jesus Cristo é o caminho para uma vida melhor. Que você possa reconhecer isso também na sua vida, olhando para Jesus Cristo como caminho, como a verdade, como a vida, né? Para que a sua vida seja uma vida cada dia melhor. Firmados em Cristo, amando ao Senhor, né, como Ele merece ser amado, vivendo os seus mandamentos, né, que são as metas que Ele também colocou para as nossas vidas. E com certeza nós vamos viver bem sobre a face da terra. Seria isso para nós hoje, né, e semana que vem, com a graça de Deus, nós encerramos esse momento aqui, né, desse tema, né, para nós entendermos Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida na sua inteireza, desse único versículo tão pequeno, mas tão profundo para nós, né, de João capítulo 14, verso 6. Deus te abençoe, né, um bom resto de noite, amanhã, dia do Senhor, estejamos vivendo esse dia na presença de Deus, junto com a nossa família, junto com as pessoas que amamos, né, e possamos também, a partir das 19 horas, estar na presença de Deus em adoração, né, como igreja local, né, conforme o Senhor tem colocado para nós estarmos vivendo. Né. Que Deus assim te abençoe. Mais uma vez, um abraço deste irmão em Cristo e que possamos prosseguir avante, sempre vivendo e buscando andar nas metas que o Senhor colocou nas nossas vidas para que as nossas vidas sejam felizes. Deus seja com cada um de vós, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus.